Olá, esta é a palestra 4 do curso Alfa 2. Originalmente ela foi proferida em 2014 e nós estamos regravando hoje porque o vídeo original foi extraviado. E nós vamos falar para vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos invocar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enche-nos com tua verdade, justiça e amor, e nos renovaremos construindo um mundo melhor. Vamos pedir a intercessão de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos partir novamente do Credo Niceno-Constantinopolitano II, que é a fé que professamos como igreja há séculos. Como está aí anotado, esse credo partiu do Concílio de Nicéia, em 325, e ele foi finalizado no Concílio de Constantinopla, em 381. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, e no Espírito Santo. Uma forma de representar o que acabamos de professar é através de um triângulo equilátero que tem os três lados iguais. Gostaria aqui de fazer uma errata de um vídeo mais à frente, onde eu vou falar em triângulo isósceles, o que está errado. Na verdade, queremos nos referir ao triângulo equilátero, que tem três lados iguais, e aí vamos fazer uma analogia de Deus. Um do lado do triângulo é o Pai, o outro é o Filho, o outro o Espírito Santo. O triângulo é um só, formado por três arestas. Assim é Deus, um só, formado por três pessoas. Nós rezamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vejam a sutileza. Fomos batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e não nos nomes destes três. Pois existe um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, seu único Filho e o Espírito Santo, que é a Santíssima Trindade. É o mistério da Santíssima Trindade. Este é um mistério que nós não entendemos totalmente, mas aquilo que é possível à nossa mente entender nesse contexto onde vivemos. Então, o mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. Só Deus nos pode dar a conhecê-lo, revelando-se como Pai, Filho e Espírito Santo. É o mistério de Deus em si mesmo. É, portanto, a fonte de todos os outros mistérios da fé. É a luz que ilumina todos os outros mistérios da fé. Este é o ensinamento mais fundamental e essencial na hierarquia das verdades da fé. Vejam o que Paulo nos diz. Hoje vemos como por um espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente como sou conhecido. Nós não vemos Deus diretamente. São Paulo compara a nossa visão de Deus, o nosso conhecimento de Deus, como se víssemos através de um espelho, porém sem muita nitidez. Por isso usa a palavra confusamente. Além do mais, só conhecemos em parte. E a igreja tem a humildade de afirmar o mistério, pois não pode ignorar a revelação. E, ao mesmo tempo, afirmar que o nosso entendimento é parcial. Então, a maneira como nós percebemos a realidade, ou seja, a noção que nós temos de espaço e tempo, é um limite para entendermos as realidades espirituais. Vejam,
Pela nossa experiência, tudo tem um começo, desenvolvimento e fim. Nada na natureza contraria essa nossa percepção. Então, de onde viemos? Como originou o universo? Nós não podemos entender o significado da palavra infinito, que não tem começo e nem fim, mas não temos experiência de infinito. Ou seja, defino o que seja, tenho um conhecimento intelectual, mas não consigo ter uma experiência do que seja infinito. Assim, pois, podemos, pela revelação, afirmar a Santíssima Trindade, porém, não compreendemos integralmente pela nossa experiência. Agora, como alguns, negar a existência por não entendermos seria uma estupidez. O problema não está na Santíssima Trindade, o problema está em nós, nos limites do nosso intelecto. Seria como dizer que a vida não existe porque não a entendemos totalmente. Ou seja, seria negar a realidade. E colocado nesses termos, precisamos reconhecer humildemente os nossos limites. Vamos fazer assim uma analogia. É como colocar toda a água do mar dentro de um barquinho. Imagine pegar toda a água do mar e colocar em um barco. Não cabe. Entretanto, o barco, que nós podemos dizer que somos nós, cabe dentro do mar, o que nós podemos afirmar ser Deus. Então, precisamos afirmar como São Paulo. Hoje vemos, porém confusamente. Um dia contemplaremos face a face. Muitos dos doutores da fé cristã já contemplam hoje Deus face a face. E toda a história da salvação não é senão a história da via, ou seja, do caminho e dos meios pelos quais o Deus verdadeiro e único, Pai, Filho e Espírito Santo, se revela, reconcilia consigo e une a si os homens que se afastam do pecado. A encarnação do Filho de Deus revela que Deus é o Pai eterno e que o Filho é consubstancial ao Pai, ou seja, tem a mesma substância que é o Pai. Isto é, que ele é no Pai e com o Pai o mesmo Deus único. Os padres da Igreja distinguem entre teologia e oikonomia. As obras de Deus revelam que ele é em si mesmo. O mistério do seu ser íntimo ilumina a compreensão de todas as suas obras. É como ocorre com as pessoas. A pessoa se mostra a partir do seu agir. E quando mais conhecemos, como melhor conhecemos uma pessoa, tanto melhor compreenderemos o seu agir. E a Trindade é um mistério de fé, é um dos mistérios escondidos de Deus que não podem ser conhecidos se não forem revelados do alto. Sem dúvida, Deus deixou vestígios do seu ser trinitário na obra de sua criação e na sua revelação ao longo do Antigo Testamento. Mas a intimidade do seu ser como Santíssima Trindade constitui um mistério inacessível à pura razão. E até mesmo a fé de Israel, antes da encarnação do Filho de Deus e da missão do Espírito Santo. Israel não tinha esta compreensão. Então, a revelação da Santíssima Trindade só fica clara com a vinda de Jesus ao mundo e depois de sua ascensão ao céu, da ação do Espírito Santo no meio de nós. A verdade revelada da Santíssima Trindade esteve desde as origens, na raiz da fé da vida da Igreja. Veja, na saudação de Paulo aos Coríntios. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com vós. Então, Paulo se refere à Trindade. Para quem quiser aprofundar-se um pouco mais sobre esse assunto, eu sugiro a leitura do Catecismo da Igreja Católica. O que é importante afirmar aqui é que a ação de Deus é sempre trinitária. Vamos ver na Bíblia. No princípio, Deus criou os céus e a terra.
A terra estava informe e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus criou, o Pai Criador, a presença do Espírito Santo. E aí você me pergunta, e onde estava o Filho? Vejam o que fala o Evangelho segundo João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é o Verbo de Deus? Jesus, o Verbo que se fez carne. Então, vamos voltar ao livro do Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava informe e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Eis aí o Verbo de Deus desde o princípio. O verbo fazer, a ação de Deus. Como vimos há pouco, ele estava no princípio junto de Deus. E tudo foi feito por ele, e nada foi feito sem ele. A criação tem a sua bondade e a sua perfeição própria, mas não saiu completamente acabada das mãos do Criador. Ela é criada em estado de caminhada para uma perfeição última a ser atingida, para a qual Deus a destinou. Chamamos de divina providência as disposições, os propósitos pelos quais Deus conduz a sua criação para esta perfeição. Tudo o que foi criado ainda está em formação. E Deus conserva e governa com sua providência tudo o que criou. Ela se estende com vigor de um extremo ao outro e governa o universo com suavidade. Pois tudo está nu e descoberto aos seus olhos. Mesmo os atos dependentes da ação livre das criaturas. O testemunho da Escritura é unânime. A solicitude, quer dizer, o empenho da divina providência, é concreto e direto. Toma conta de tudo, desde as mínimas coisas até os grandes acontecimentos do mundo e da história. E vejam que governa o universo com suavidade. Então, com vigor, os livros sagrados afirmam a soberania absoluta de Deus no curso dos acontecimentos. Vejam alguns exemplos. O nosso Deus está no céu e faz tudo o que deseja. Tudo o que deseja. E de Cristo se diz: o que abre e ninguém mais fecha, e fechando ninguém mais abre. Muitos são os projetos do coração humano, mas é o desígnio do Senhor que permanece firme. Assim, vemos o Espírito Santo, autor principal da Escritura, atribuir muitas vezes ações de Deus sem mencionar umas causas segundas, ou seja, é a ação direta de Deus que provém de Deus. E esta não é uma forma de falar primitiva, mas uma forma profunda de lembrar o primado de Deus e o seu senhorio absoluto sobre a história do mundo. Deus é o mestre soberano dos seus desígnios, mas para a realização dos mesmos serve-se também do concurso das criaturas. Isto não é um sinal de fraqueza, mas de grandeza e da bondade de Deus Todo-Poderoso. Pois Deus não somente dá às suas criaturas o existir, mas também a dignidade de agirem elas mesmas, de serem causas e princípios umas das outras,
e de assim cooperarem no cumprimento do seu desígnio. Deus nos deu a vontade e a liberdade de agir. Aos homens, Deus concede até participar livremente da sua providência, confiando-lhes a responsabilidade de submeter a terra e dominá-la. Concede, assim, aos homens serem causas inteligentes e livres para completar a obra da criação. E aí surge a pergunta: se Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do mundo ordenado e bom, cuida de todas as suas criaturas, por que então o mal existe? Olha, para esta pergunta não existe uma resposta rápida. Mas por que Deus não criou um mundo tão perfeito que nele não possa existir mal algum? É o conjunto da fé cristã que constitui a resposta a esta pergunta. Deus quis livremente criar um mundo em estado de caminhada para a sua perfeição última. Os anjos e os homens, criaturas inteligentes e livres, devem caminhar para o seu destino último por opção livre e amor preferencial. Agora, pode, no entanto, desviar-se, e de fato pecaram. Foi assim que o mal moral entrou no mundo, muito mais grave que o mal físico. Deus não é de modo algum, nem direta nem indiretamente, a causa do mal moral. Todavia, permite-o, respeitando a liberdade da sua criatura, e misteriosamente sabe auferir dele o bem. Santo Agostinho disse o seguinte: pois o Deus Todo-Poderoso, por ser soberanamente bom, nunca deixaria qualquer mal existir nas suas obras, se não fosse bastante poderoso e bom para fazer resultar o bem do próprio mal. Vejam, do maior mal moral jamais cometido, a rejeição e homicídio do Filho de Deus, causado pelo pecado de todos os homens, Deus tirou o maior de todos os bens. Cristo foi glorificado e nos deu a redenção. Então, através da morte e ressurreição de Jesus, nós fomos salvos. Então, o grande mal, crucificar o Filho de Deus de maneira tão violenta, um mal enorme, gerou um bem muito maior. Em Romanos 8, 28, Paulo diz: Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. Santa Catarina de Sena diz: há aqueles que se escandalizam e se revoltam com o que lhes acontece, tudo procede do amor. Tudo está ordenado à salvação do homem. Deus não faz nada que não seja para esta finalidade. Eu vou dar um testemunho meu. Eu já estou no meu segundo casamento. O meu primeiro casamento foi um casamento muito difícil e infeliz. Eu o mantinha para ser fiel ao Senhor, mas era muito difícil. No início do mês de dezembro de 1993, minha ex-esposa tentou um golpe contra mim. Fazendo acusações falsas, conseguiu que, judicialmente, eu fosse obrigado a sair de casa. Olha, eu não quero entrar em detalhes que possam ferir as pessoas, mas passei aquele mês de dezembro, graças a Deus de férias, lá no fundo do poço. Porém, a minha fé me sustentou. Passei a base da oração do terço e da missa diária. Em janeiro, quando precisei voltar a trabalhar, eu era gerente de vendas de uma multinacional, eu estava equilibrado. E acontece, no final de janeiro, a nossa comunidade voltou ao trabalho e tínhamos um querigma no pátio do colégio. E eu estava escalado para dar uma palestra. Instantes antes de começar a palestra, eu estava sentado na escada que dava para a cripta e, muito emocionado, disse ao Senhor que, apesar de tudo, eu estava sendo fiel, que estava ali para servi-lo. Mal eu sabia das disposições do Senhor para a reconstrução da minha vida. Lá estava participando daquele querigma a Celina, que também havia passado pelo fracasso de um casamento
e tinha retornado à igreja há um mês somente. E Deus tinha, na sua providência, um projeto para nós. No final daquele ano, já após a minha separação judicial, despertamos um para o outro. Nossos casamentos foram declarados nulos pela Igreja Católica e pudemos reconstruir nossas vidas com as bênçãos de Deus. É uma história muito intensa e cheia de detalhes que, sem dúvida, dariam para escrever um livro. Eu quis dar meu testemunho da divina providência em minha vida para glorificar o Senhor. E já estamos casados há 25 anos. Neste último dia 21, agora de setembro, completamos, então, 25 anos de casado e fizemos a nossa bolsa de prata, bodas de prata. Então, cremos firmemente que Deus é o Senhor do mundo e da história. Mas os caminhos da sua providência muitas vezes nos são desconhecidos. Só no final, quando acabar o nosso conhecimento parcial, quando virmos Deus face a face, que nós teremos pleno conhecimento dos meios pelos quais, mesmo através do mal e do pecado, Deus terá conduzido a sua criação à perfeição, em vista da qual criou o céu e a terra. Deus enviou o seu Filho ao mundo, e Jesus veio revelar Deus como Pai e anunciar o reinado de Deus. Lá em Marcos 1, 14 e 15, está escrito: depois que João foi preso, Jesus dirigiu-se para a Galiléia. Pregava o evangelho de Deus e dizia: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no evangelho. Como vimos, nós fomos criados para participarmos da criação do reino de Deus. Nós somos peregrinos neste mundo, porém recebemos todos os dias as provas do amor do Pai e também nós já possuímos agora a garantia da vida futura. O reino de Deus é uma realidade concreta. A garantia que temos é o controle total de Deus sobre sua obra. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina: a divina providência são as disposições pelas quais Deus conduz, com sabedoria e amor, todas as criaturas até ao seu fim último.